Gostaria de te convidar a abrir a palavra do Senhor no Salmo 90. Tem uma palavra de Deus para compartilhar contigo nessa noite. Salmo 90. Vamos ler o verso 12. Eu vou te convidar a ficar em pé para, em reverência, lermos essa santa palavra. Salmo 90, verso 12, vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Você pode repetir comigo? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Amém. Feche seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que aplique essa palavra ao nosso coração. Senhor, te damos graças mais uma vez por estarmos na tua casa. Obrigado por esse privilégio maravilhoso. Obrigado agora por podermos nos assentar em volta da palavra do Senhor. E nós declaramos isso nessa hora, que nós desejamos sermos por ela, meu Deus, alimentados. E eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor deite uma porção de graça sobre o coração de cada um dos meus irmãos aqui, e fale, meu Deus, uma porção de entendimento da palavra do Senhor, e mais do que entendimento, de compreensão, também um toque pessoal do teu Espírito Santo para comunicar de uma maneira individual essa palavra, de uma maneira pessoal ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus eu lhe peço, fala de uma maneira poderosa ao nosso coração, dá-me graça para transmitir essa mensagem. Eu dependo inteiramente de ti. Eu lhe rogo, Espírito Santo, que toda e qualquer voz contrária, todo e qualquer impedimento do maligno para tentar roubar essa mensagem nessa noite, que seja repreendido pelo poder que é no nome de Jesus, que possamos estar todos aqui concentrados diante do trono da graça para recebermos do alto aquilo que o Senhor tem para nós. É assim que eu lhe oro em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, querido. Permaneça com a sua Bíblia aberta aí no Salmo 90, por favor. Nós compartilharemos alguns outros versos. Mas o Salmo 90, ele é o mais antigo de toda a Bíblia. Ele é o mais antigo. Nós sabemos que alguns autores escreveram os salmos. Davi escreveu a maior parte dos salmos, escreveu 74 salmos. Os filhos de Corá escreveram outros salmos. Salomão escreveu os salmos. Mas esse salmo em específico foi escrito por Moisés. E Moisés, ele viveu cerca de 450 anos antes de Davi. Então, realmente, esse é o salmo mais antigo que nós temos registro. E o tema central desse salmo aqui é o tempo. É o tempo. Porque em alguns momentos diferentes, Moisés vem falar sobre tempo. Volte seus olhos aí no verso 4. Verso 4, olha o que ele vai dizer: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Ou seja, passou rápido demais. 1000 anos para o Senhor é como um dia, e como um dia como 1000 anos. O verso 10, ele vai dizer: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Mais uma vez ele falando sobre a duração da vida, da nossa vida agora. Primeiro ele fala a respeito de Deus, o tempo para Deus, que é eterno, porque o nosso Deus é um Deus eterno. Aí depois ele vai falar no verso 10 a respeito do nosso tempo. O nosso tempo é limitado. O nosso tempo ele tem uma duração. E no verso 12, esse que nós lemos, ele vai falar mais uma vez a respeito de tempo. Ele vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, a contar os nossos dias, de forma que alcancemos um coração sábio. Esse salmo ele fala da eternidade de Deus e da transitoriedade do homem. O nosso Deus é um Deus eterno. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas. É o Criador, é aquele que constituiu todas as coisas. Isso às vezes, para nós, há uma dificuldade de compreensão. E isso é natural. Porque tudo para nós tem um começo. Tudo para nós tem um início. Tudo nessa terra tem um início. Você teve um início. Seus pais tiveram um início. Todos os seus antepassados tiveram um início. Quando olhamos para o homem de maneira geral, sabemos que o homem teve um início lá em Adão e Eva. Quando olhamos para as coisas que são construídas, elas tiveram um início, tiveram uma data de começo. Quando olhamos para o mundo, a Bíblia diz que esse mundo teve um início,
que Deus formou este mundo, construiu este mundo. Quando olhamos para os seres, quando a Bíblia fala a respeito dos seres angelicais, eles foram criados por Deus, ou seja, eles tiveram um início. Mas quando a Bíblia fala a respeito de Deus, ela diz que Deus é eterno, que Deus não teve início. Isso para nós realmente é difícil de compreender, porque a nossa mente ela é limitada, e a gente não consegue processar essa informação de algo que não teve início, que nunca começou. Todas as coisas foram criadas, os anjos foram criados, os anjos que caíram, decaídos, Satanás foi criado um dia por Deus, nós fomos criados, mas Deus é eterno. O nosso Deus é eterno, Ele não teve início e Ele não tem fim, Ele sempre existiu. Por isso que a Bíblia, quando vai dizer a respeito de Deus, ela sempre diz que Deus é. Ela não diz que Deus foi e nem que Deus será, ela diz que Deus é. Deus é refúgio e fortaleza, Deus é socorro na hora da angústia, Deus é Emanuel, Deus presente. Então sempre coloca no tempo presente, porque o nosso Deus, Ele é abstrato ao nosso tempo, Ele está fora dessa cronologia do nosso tempo, de início, meio e fim, porque Ele é realmente eterno. E Deus é apresentado como aquele que permanece sempre, ainda que as coisas mudam. Deus permanece o mesmo, ainda que as coisas ou as pessoas venham mudar, Ele permanece sempre o mesmo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17, o apóstolo vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e em quem não há sombra de variação. O pastor acabou de ler aqui Malaquias capítulo 3, verso 6, que vai dizer: eu, o Senhor, não mudo. E de fato, o nosso Deus, Ele é imutável na sua essência. Não há nada que venhamos a fazer ou deixar de fazer, por exemplo, que vai mudar o amor de Deus para conosco. Ele nos ama. Ele nos ama. E Ele nos ama tanto que deu o seu Filho por um povo que era pecador. Deu aquilo que há de mais precioso, que é o seu Filho, para morrer na cruz do Calvário, para pagar o preço da nossa condenação, para que nele tenhamos vida. Ele nos ama. Não há nada que venhamos a fazer que mude a essência de Deus. Ele é eterno e de fato Ele realmente é imutável. E o Salmo 90, eu quero pontuar 3 coisas nele aqui. Ele inicia com uma declaração de fé. Depois ele tem o seu ponto alto, que eu imagino aqui, numa declaração de maturidade e entendimento que Moisés vai proferir. E ele termina com uma afirmação de responsabilidade pessoal. Moisés vem terminar esse salmo entendendo que a vida não é fruto do acaso, a vida não é fruto da sorte, não. A vida não é fruto do acaso e nem da sorte, e nem de um... Não. A vida é fruto da responsabilidade de nossas decisões, e nós veremos isso aqui. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, e eu quero que você guarde essa palavra nessa noite, que não importa o momento que você esteja vivendo, não importa o contexto pelo qual você esteja vivendo hoje, querido, não importa, ainda há tempo. Eu quero que você guarde isso. Ainda há tempo, ainda dá tempo. Não importa a situação, não importa o momento, não importa qual seja a adversidade, qual seja a circunstância, se a maré está boa ou se o vento está soprando contrário ao seu barco nessa noite, não importa. Eu quero te dizer que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Guarde isso. Ainda dá tempo de muita coisa, e nós veremos aqui sobre essa ótica que Moisés vai trazer dentro desse salmo. E eu quero começar aqui te trazendo sobre essa primeira perspectiva, que ele inicia com a declaração de fé. Eu quero te fazer uma pergunta: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? E essa pergunta nós devemos fazer ela todos os dias ao acordarmos. Quem é Deus para mim? Para a gente saber como será o nosso dia, para a gente pautar o nosso dia de acordo com a nossa consciência de quem é Deus, porque a sua percepção de quem é Deus, ela é fundamental para definir o tipo de relacionamento que você vai ter com Ele. Quando você define para você mesmo quem é Deus na sua consciência, isso é fundamental para definir como que vai ser o seu relacionamento com Ele durante o dia.
Durante a semana, durante o mês, durante a sua existência, durante o tempo que você decidir caminhar com Ele. Por isso eu te pergunto, quem é Deus para você? Pense nisso todos os dias. Acorde, antes de colocar os pés no chão, mentalize isso. Quem é Deus para mim? Porque de acordo com o que você definir de quem é Deus, vai aplainar o caminho pelo qual você vai trilhar do seu relacionamento com esse Deus. Para uns, por que, pastor, esse questionamento? Porque para uns, Deus é apenas uma entidade espiritual que tem um certo poder. Para outros, Ele é um ser espiritual que criou uma ou algumas coisas e que tem um domínio sobre algumas outras coisas, ou domínio sobre a vida. A concepção sobre Deus, ela muda muito. Ela varia muito de uma pessoa para outra, de uma forma considerável, de um grupo de pessoa para outro. Por exemplo, o ateísmo, ele rejeita a crença em qualquer divindade. O ateísmo não faz um esforço tremendo para acreditar que não existe o sobrenatural. O agnosticismo é a crença de que a existência de Deus ela é desconhecida, porque para o agnóstico é impossível o eterno, que ele considera como perfeito, relacionar com o material, que é imperfeito. Ele defende que o sobrenatural não tem relação com o material, com a matéria que somos nós. E por isso, porque não há esse relacionamento, ele é desconhecido. Alguns têm a concepção de que Deus é um ser espiritual, por exemplo, que vigia e castiga o homem de uma maneira impenitente, portanto é alguém que causa medo. Algumas pessoas têm receio de Deus. Algumas pessoas, por exemplo, isso talvez explique porque algumas pessoas têm medo da morte, medo de conversar a respeito da morte, conversar a respeito do mundo espiritual, dos seres espirituais. Tem algumas pessoas que têm medo disso, você sabia? Você conhece gente assim? Eu me lembro de alguns anos atrás, e isso, a Lara nem era nascida, então eu imagino que deve ter sido uns 15 anos atrás. Eu e Marcele, nós morávamos ainda na residência anterior, que era um apartamento, e um dia nós chegamos, era durante a semana, nós chegamos em casa, depois do trabalho, eu acredito que deveria ser umas 7 horas, que já estava escuro, e não tinha energia lá no bairro, era no Vila Bretas, não tinha energia. E aí fomos subindo na luz do celular ali, a escada, e aí na hora que chego, morava no segundo andar, na hora que eu chego na porta, tinha uma pessoa sentada na escada, uma senhora, que era vizinha do apartamento de frente. Eu tomei um susto, a dona sentada, e ela estava no escuro, sentada. Eu falei, o que a senhora está fazendo aqui? Por acaso a senhora está sem a chave da sua casa? A senhora não consegue entrar em casa? A senhora está sozinha? Ela falou assim, não, eu estou com a chave de casa, mas eu quis ficar aqui fora, porque eu tenho medo de ficar lá dentro, no escuro, sozinha. Era uma senhora de uns 60 anos. Aquilo me causou uma impressão muito grande. Como que uma pessoa, numa idade dessa, uma idade madura, tem medo do escuro? E ela repetiu com muita veemência, ela estava assustada. E a gente, não, vamos entrar então, levamos ela para dentro do nosso apartamento e ficamos lá com ela. E eu falei, não, mas a senhora não quer entrar na sua casa? Ela falou, não, eu tenho medo de ficar lá dentro. Eu tenho medo de alma penada. Eu tenho medo de espíritos. Eu tenho medo. Eu não gosto de ficar sozinho porque eu tenho medo de alma penada. E realmente eu achei aquilo muito impressionante. Porque há pessoas assim que têm medo do sobrenatural, que têm medo do invisível, que têm medo porque às vezes a concepção deles a respeito de Deus é que o Deus é algo mau, é alguém que fica vigiando para poder castigar a respeito de alguma falha, a respeito de alguma transgressão. E olha para você ver, outros têm uma visão extremamente oposta. Outros têm uma visão de que Deus ama o ser humano de uma forma plena e inconsequente, a ponto de concordar e tolerar com todas as suas ações. Outros pensam que Deus ama o homem de uma maneira realmente, a palavra é essa, inconsequente, ou seja, aceita tudo do homem. É uma visão errada também de Deus, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus de amor, mas é um Deus também de justiça. É um Deus que exige santidade, é um Deus que exige relacionamento, que exige compromisso. Mas eu gosto muito da definição que Moisés vem trazer a respeito de Deus nesse salmo. Muito.
E Moisés, ele é um dos personagens extraordinários da Bíblia. A Bíblia realmente deixa relatado para nós exemplos de homens que tiveram realmente um relacionamento com Deus, de proximidade, que Deus agiu. Nós vemos ali em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres realmente que marcaram o seu tempo, que viveram experiências extraordinárias com Deus. Mas Moisés, eu quero ressaltar que é um deles. No Antigo Testamento, nós vemos como esse homem foi usado por Deus de uma maneira extraordinária, coisas que ele viveu e vivenciou durante 40 anos caminhando com Deus, que foi o período ali de quando Deus o chama para ele ser o líder de Israel. Israel naquele momento estava no Egito, era escravo, estava aprisionado, e Deus levanta Moisés para conduzir, para ser o libertador. Deus era o libertador, mas ele era aquele que iria à frente, era aquele que comunicaria, era a voz de Deus na terra naquele momento, e Deus o levanta, e ele vai, aceita essa comissão, e ele vivenciou coisas extraordinárias, não somente ali, as 10 pragas no Egito, mas aquela caminhada no deserto, Deus manifestando, Deus relacionando com ele, Deus falando com ele, Deus operando sinais e prodígios de uma maneira extraordinária. Êxodo capítulo 33, verso 11, vai dizer que: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Fala para mim se isso não é extraordinário. Falar com Deus, conversar com Deus face a face, como se conversa com um amigo. Então, a adjetivação que essa frase vem dizer, conversa não como uma conversa formal, porque com um amigo a gente tem liberdade, porque com um amigo a gente conversa de uma maneira descontraída, com um amigo a gente não tem rigor formal. Não, a Bíblia vem dizer que esse era o relacionamento de Moisés com Deus, conversa como se conversa com um amigo, e ele viu coisas extraordinárias da parte de Deus. E esse Moisés, esse personagem extraordinário, no verso 1 e 2 do Salmo 90, volte seus olhos aí, ele vai dizer: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Essa é a definição que ele vem trazer de Deus. Senhor, Tu és o nosso refúgio, o Senhor é o nosso guarda, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é o nosso Deus forte, o Senhor de geração em geração. Ou seja, ele vem olhar para trás e vem falar: Deus, eu tenho visto a mão do Senhor, a história do meu povo, na minha história, na minha família, eu tenho visto o cuidado do Senhor. Antes que tudo se formasse, o Senhor já era, o Senhor já é, o Senhor continua sendo o mesmo, e o Senhor sustém todas as coisas do mundo, mesmo de eternidade em eternidade. Ou seja, o Senhor foi eterno para trás e o Senhor será eterno para frente. Esse é o conceito que ele vem trazer de Deus, essa é a concepção que ele tem de Deus. Quem é Deus para você? Olha a visão de Moisés. Por isso que esse homem creu tanto e tinha tanta fé depositada no Senhor e experimentou de um relacionamento tão próximo com Deus. Querido, quanto mais próximo de Deus você andar, mais nítida será a sua percepção. Quanto mais próximo, quanto mais apegado ao Senhor você andar, mais nítida, eu repito, será a sua percepção sobre a grandiosidade, o poder e a perfeição de Deus. Quanto mais aproximado de Deus você andar, de uma maneira melhor você verá o agir dele. Você terá a percepção do poder do Senhor, da intervenção do Senhor, do agir do Senhor, de quão grande realmente é esse Deus que nós cantamos aqui nessa noite, que nós declaramos que formou todas as coisas, que criou todas as coisas. Quanto mais apegado a ele você estiver, melhor será a sua concepção a respeito da grandiosidade do nosso Deus, melhor será a sua concepção sobre o amor de Deus. Quanto mais apegado a ele, mais a gente percebe o quanto Deus nos ama. Porque quanto mais próximo nós estamos do Senhor, a palavra do Senhor nos diz que a sua palavra ela é como um espelho, que quando nós nos achegamos a ela, ela mostra os nossos erros, as nossas falhas, a gente consegue perceber aquilo que em nós precisa de ser trabalhado, precisa de ser moldado, precisa de ser mudado em nós. A gente percebe a luz da palavra do Senhor e a gente percebe então a nossa imperfeição, o quanto eu sou falho. E aí eu percebo o quanto Deus me ama, porque Deus ele me aceita, porque Deus ele tem misericórdia, ele exerce a sua misericórdia. A palavra do Senhor vai dizer que a sua misericórdia ela se renova a cada manhã, e é a causa de não sermos
consumidos. É a misericórdia, é a graça, é a bondade. Quanto mais próximo de Deus você estiver, querido, mais nítida será, você vai conseguir visualizar de uma maneira mais nítida o cuidado dele para com a sua vida, para com a sua casa, a boa mão dele, que o Senhor tem te sustentado, que o Senhor tem te mantido de pé, que o Senhor tem guardado, que o Senhor tem promovido libertação, que o Senhor tem agido melhor, de uma maneira melhor, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Por isso vale a pena andar com o Senhor, vale a pena estar cada dia mais apegado ao Senhor. Davi, ele vem dizer no Salmo 9, verso 1, Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as suas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Exaltar o nome do Senhor. No Salmo 103, verso 1, ele vai dizer, bendiga a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhuma de suas bênçãos. Não se esqueça do cuidado do Senhor. Agradeça. Ele diz para ele mesmo, minha alma agradece a Deus, reconhece os feitos do Senhor, louve e engrandeça o nome do Senhor. Busque o Senhor, querido, ande com Ele, busque o Senhor, ande com Ele, convide-o para entrar dentro da sua casa, dê ao Senhor a liberdade de entrar dentro da sua casa, porque Deus, Ele só entra onde Ele é convidado, Ele só entra onde Ele é convidado, onde a gente abre a porta e fala, Senhor, fique à vontade, entra dentro do meu coração, fique à vontade dentro da minha casa. Faça essa declaração lá dentro da sua casa. Às vezes, você está percebendo confusão demais dentro da sua casa. Às vezes está acontecendo perturbação demais dentro da sua casa, sabe? E às vezes é o inimigo mesmo que levanta para causar contenda. Porque ele vem para matar, roubar e destruir. Tudo de ruim venha da parte dele. Então, quando você perceber que na sua casa a coisa não está indo bem, as emoções estão descontroladas, convide a Deus com mais intensidade. Coloque louvor para tocar dentro da sua casa e abra os seus lábios e comece a louvar. E diga e declare isso, Espírito Santo, fique à vontade dentro da minha casa. Senhor, fique à vontade dentro da minha casa, no meu relacionamento com o meu filho, com o meu marido, com a minha esposa. Senhor, fique à vontade, enche essa casa da presença do Senhor, dê legalidade ao Senhor para entrar dentro da sua casa, querida, e você vai ver mudanças acontecendo. Você vai ver o mundo espiritual mudando dentro da sua casa de uma maneira muito perceptível. Por isso que eu quero te dizer que ainda dá tempo para você conhecer mais de Deus. Ainda dá tempo para você experimentar mais de Deus na sua vida. Deus, Ele sempre tem uma porção maior para nós, para encher o nosso coração. Seguindo aqui, o ponto alto que eu disse aqui, que na minha visão, esse salmo ele tem o seu ponto alto aqui numa declaração de maturidade, de entendimento. Eu quero te fazer uma outra pergunta a respeito disso. O que é que você precisa para viver bem? O que é que você precisa para viver bem na sua vida? Hoje, pensa aí, 10 segundos. O que é que você precisa hoje para falar assim, não, para eu viver melhor, para eu viver bem, eu preciso disso. Por quê? De repente é dinheiro. E dinheiro é uma coisa boa, importante. Deus tem provido nas nossas vidas. Mas de repente na sua concepção é isso. Não, eu preciso de mais dinheiro. De repente um emprego melhor. De repente é uma namorada. É um namorado. É um casamento. De repente é isso. Você está pensando, nossa, para eu ficar melhor ainda, uma namorada. Para eu ficar melhor ainda, meu Deus, manda um varão para eu casar. É isso. De repente é um casamento mesmo que você está desejando. É o que é? Adquirir alguma coisa? O que é que você tem hoje na sua concepção para poder viver bem, para viver melhor? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que segundo essa pesquisa, uma pessoa adulta, ela toma cerca de 35 mil decisões por dia. Impressionante esse número, né? Uma pessoa adulta, em média, ela toma cerca de 35 mil decisões por dia, desde a hora que ela levanta até a hora que ela dorme. E essa pesquisa, ela diz que apenas 5% dessas decisões, elas são tomadas de forma consciente. As outras 95% são tomadas de forma inconsciente, ou seja, é uma informação que já está gravada no seu subconsciente, que você faz alguma coisa ou deixa de fazer, porque já está gravado lá no seu subconsciente essa mensagem, já está gravado lá. Ou seja, o que eu quero dizer, e que você já sabe onde eu vou chegar, é que as nossas escolhas definem os nossos resultados.
As nossas escolhas sempre definem os nossos resultados. Isso a Bíblia fala de uma maneira muito clara, a respeito, por exemplo, da lei da semeadura. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Hoje, você é resultado de decisões que de repente você tomou há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos. Você está colhendo hoje dentro da sua vida. Moisés, ele viveu 40 anos em um palácio. Os primeiros 40 anos da vida dele, ele viveu num palácio. Depois dos 40 aos 80 anos de idade, ele viveu num deserto, sendo pastor de ovelhas. E o último terço da vida dele, a partir dos 80 anos, foi quando ele começou essa jornada com o Senhor. Foi quando Deus o chamou para poder ser o libertador, ser usado por Deus como o libertador de Israel. E ele caminhou ali toda aquela jornada no deserto. E ele vai afirmar aqui de uma maneira muito clara, ele vai afirmar que para um homem viver bem, ele precisa de sabedoria, para ele tomar decisões certas. Como eu disse aqui, nós tomamos decisões a todo momento na nossa vida, todos os dias, todo instante. E as nossas decisões vão influenciar a nossa vida, vão influenciar o que a gente vai colher agora e o que a gente vai colher amanhã. Você quer viver bem? Você precisa de ter sabedoria para tomar a decisão certa. Se a decisão for certa, a colheita será boa. Se a decisão for errada, a colheita será ruim. Sabedoria. E ele vem dizer isso aqui justamente no verso 12, que é o verso que nós lemos aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o quê? Coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. E o que vai significar isso, pastor? Ensina-nos a contar os nossos dias. Isso não significa dizer a quantidade de anos. Não é a idade. Aqui o que interessa não é a idade. Não é a idade. Contar os nossos dias aqui é algumas coisas. É olhar para trás, primeiro, e perceber o cuidado de Deus para com a sua vida. É olhar para trás e perceber o cuidado de Deus para com a sua vida. É isso que significa, é um dos aspectos de contar os dias. Olhar para trás e perceber que foi o Senhor que te conservou até aqui. Foi o Senhor que te deu vida até aqui. Quantas pessoas o Covid abraçou? Mas Deus permitiu que tivesse com vida. Quantos livramentos Deus te deu? Você está com vida. De repente você aqui passou por doenças incuráveis. Eu conheço pessoas aqui que passaram por doenças que iriam para a morte, eram para a morte, mas Deus operou milagre. Está vivo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Isso é misericórdia do Senhor. Ensina-me a contar os dias. É olhar e ver o cuidado do Senhor. É olhar e perceber que foi o Senhor que enviou o sustento para a sua casa. A provisão é Deus que manda. A Bíblia diz que do suor do teu rosto é que nós vamos o quê? Alimentar. Ou seja, é necessário haver trabalho. Mas quem abençoa e abre as portas e multiplica e envia e multiplica a nossa sementeira e envia o cliente e abre a porta para aprovação no concurso e dá a graça e dá o entendimento, a sabedoria, a criatividade, isso vem de onde? Isso vem do alto. Quem coloca o pão na nossa mesa, querido, é o Senhor. É claro que da nossa parte tem que haver esforço, porque maná só caiu do céu uma vez e não vai cair de novo. Só caiu uma vez e não vai cair de novo. Do suor do teu rosto comerás, mas quem coloca o pão na mesa é o Senhor. É o Senhor quem dá vida, criatividade, inteligência e sabedoria. É o Senhor que abre portas, é o Senhor que orienta, é o Senhor que fecha portas, porque Ele quer nos direcionar para outra coisa. Tudo é o Senhor, querido. É a gente perceber que Ele é que te guardou e te livrou de todos os males, que a boa mão dEle esteve sobre a sua vida e Ele te sustentou até aqui. É perceber que foi Ele que te deu forças nos momentos mais difíceis, nos momentos mais desafiadores da sua vida. Foi o Senhor que te deu força, foi o Senhor que te animou, foi o Senhor que te pôs de pé, foi o Senhor que enxugou as suas lágrimas e te consolou nos dias da perda. Nos dias em que você perdeu um parente, que você teve um grande prejuízo, que você realmente, às vezes, o chão saiu debaixo dos seus pés e que você olhou para dentro de si e pensou, não vou conseguir.
não tem jeito de eu continuar, e pensou que não seria capaz de prosseguir na caminhada da vida, e com os olhos cheios de lágrima orou ao Senhor, e o Espírito Santo te abraçou e enxugou as lágrimas dos seus olhos. É olhar para trás e perceber que foi isso, foi Deus que agiu, foi Deus que já agiu, foi Deus que te concedeu vitória nas dificuldades. Quantos apertos você já passou, e quanto de providência de Deus você já experimentou na sua vida. Olha, ensina-me a contar os meus dias, Senhor, para eu olhar para trás e eu ver o quanto que o Senhor agiu, as respostas de oração que Deus manifestou na sua vida. Sabe, querido, o milagre que Ele operou na hora que você mais precisava, que você estava em um aperto e que sozinho não tinha como resolver aquela situação, e Deus abriu uma porta de uma maneira sobrenatural e operou um milagre. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias de forma que eu alcance coração sábio, de forma que eu perceba sempre isso, o cuidado do Senhor, a boa mão, o agir do Senhor, as portas abertas. Quando, querido, percebemos o agir de Deus, nós entendemos que o centro é Ele, não eu. Tudo é Ele. Romanos capítulo 11, verso 36, o apóstolo Paulo vai dizer isso: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo é o Senhor. É o Senhor que abre porta, é o Senhor quem sustenta, é o Senhor. Um outro aspecto desse ensina-me a contar os meus dias é ter gratidão a Deus. O primeiro é perceber o agir de Deus, e o segundo é ter gratidão. Quais são as razões que você tem para agradecer a Deus hoje? Quais são os motivos? Se você fechar os seus olhos, você tem motivos para agradecer ao Senhor. Quais são eles? Eu tenho certeza que se você pensar a respeito do agir de Deus, você vai perceber que tem muitos motivos para agradecer a Deus. Salomão, que viveu cerca de 500 anos depois de Moisés, Salomão, filho de Davi, viveu 500 anos depois de Moisés. Ele vai dizer, em Provérbios, capítulo 9, verso 10, um provérbio que tem a mesma amplitude de significado. Ele vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é aquilo que promove o start da sabedoria no nosso coração. E temer a Deus é justamente reconhecer, é reverenciá-lo, é reconhecer quem Ele é e quem eu sou. Reconhecer que Deus é soberano e que eu sou falho e infalível. É reconhecer que Deus é eterno e que eu sou limitado. É reconhecer que o Senhor é soberano, que Ele governa sobre todas as coisas. E quem sou eu na minha limitação dos meus dias? Temer a Deus é isso, querido. Você está satisfeito com a vida que você tem vivido? Você está satisfeito com o casamento que você tem vivido? Com os relacionamentos que você tem vivido dentro da sua casa ou com as pessoas? Você está satisfeito com o ambiente de trabalho ou com o local de trabalho? Você está satisfeito? Se você não estiver, eu quero te dizer que ainda dá tempo para você ver mudanças de Deus na sua vida. Ainda dá tempo para fazer mudanças. Não importa a idade. Não importa a sua idade, se de repente você acha que é novo demais, ou de repente você acha, não, eu já sou velho demais, ou não, não tem como mudar essa situação, querido. Tem como mudar, ainda dá tempo de mudança, ainda dá tempo de você fazer mudanças, ainda dá tempo de você invocar o nome do Senhor e dar a Ele autorização para entrar na sua casa e promover mudança. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Eu quero encerrar com isso aqui, dizendo que ainda dá tempo, basta você querer. Basta você realmente querer. Sabe, a liberdade, ela traz consigo responsabilidade. Como eu disse, nós tomamos muitas decisões todos os dias. E Deus nos dá a liberdade de decidirmos, de pautarmos, de fazermos as nossas escolhas. Mas ela traz consigo responsabilidade. A vida espiritual, ela é um relacionamento de mão dupla com o Senhor. É um relacionamento onde há reciprocidade com Ele, sempre, sempre. E Deus age e trabalha na vida daquele que à medida que vai havendo correspondência com o agir dele, é que Deus vai agindo. Por isso que eu disse aqui, você quer ver mudança dentro da sua casa? Convide a Deus para entrar dentro dela. Convide a Deus, decida convidar o Senhor para entrar dentro do seu coração se você quer ter mudança. Decida o Senhor para ter liberdade no seu casamento se você quer ter mudança. Decida convidar ao Senhor e dê a Ele liberdade no seu relacionamento, para tratar do seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, para você ver se Deus não vai agir. Autorização. Deus age à medida que há correspondência, querido, com Ele. E Moisés, ele termina
Esse salmo com uma afirmação de responsabilidade pessoal, entendendo que a vida não é fruto do acaso ou da sorte. Volta os seus olhos aí para o último versículo desse salmo. Versículo 17, ele vai dizer: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Seja sobre nós a graça do Senhor. Seja sobre nós, e graça é favor imerecido. Realmente nós não merecemos nada, tudo é misericórdia do Senhor. O agir de Deus para com a nossa vida é um agir de misericórdia, de bondade, a manifestação realmente do seu amor. Sabe, querido, mas da nossa parte, ele vem dizer: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. A nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade. A vida do cristão não é uma vida pautada pela sorte, não é o acaso. Não. Eu tenho responsabilidade nisso. As minhas escolhas vão definir. E graça, como eu disse, é favor imerecido. E a maior manifestação da graça de Deus sobre nós realmente é Jesus Cristo. É ter enviado Jesus para nos dar salvação. E Jesus, ele é o único capaz de salvar o homem. Não há outro, não há salvar e garantir a vida eterna. Todos nós vamos passar dessa vida. Como nós vemos aqui, o verso 10 vai dizer que alguns, pela força, vivem 70, outros 80, no melhor dos seus dias, mas a idade vai chegar. Moisés viveu 130 anos, 120, Abraão viveu 135, viveu 120 anos. Um dia ele passou, um dia você vai passar, um dia todos nós passaremos, querido, todos nós. E a Bíblia diz que há uma outra vida para ser vivida depois dessa daqui, que é a vida eterna. E essa só Jesus Cristo pode dar o passaporte para o céu. É somente Jesus Cristo, somente Jesus Cristo. Ele é o único capaz de libertar o homem da escravidão do pecado. A Bíblia diz que o pecado, ele é algo que aprisiona a mente, que aprisiona o coração e que impede o homem de viver a plenitude da bênção do Senhor sobre a sua vida. Você quer ver de uma maneira física, material, a forma mais clara de você ver o pecado, o que o pecado, o que ele é capaz de fazer na vida do homem, é você olhar para um mendigo na rua. Aquilo ali é o que o pecado faz na vida de uma pessoa. É aonde o diabo quer levar a pessoa. Porque ali um cristão jamais vai viver numa situação dessa. Ali o pecado vai aprisionando a mente, trazendo consigo outras coisas, trazendo vício, trazendo outras coisas, e vai tirando a pessoa até mesmo a dignidade da vida. Porque muitos olham para um mendigo e vê na pessoa dele uma pessoa que não tem nem mesmo dignidade com ele próprio. Isso é fruto realmente do pecado. Por isso que a mendicância, ela só tem solução através de Jesus Cristo. Por isso que a Missão Vida é uma casa que promove recuperação e tem resultado, porque ali é Jesus na veia, de manhã, à tarde e à noite. Porque se não tiver o agir do Senhor Jesus para libertar o homem desse espírito maligno que aprisiona a mente dele, querido, sozinho ele não tem condição. É só mesmo Jesus Cristo para promover libertação. E Jesus Cristo é aquele que dá sentido para a vida. Ele mostra o caminho, ele traz cor, ele dá sabor, ele realmente traz alegria. A obediência atrai a bênção do Senhor. Guarde isso. A obediência atrai a bênção do Senhor. Deus te dá a liberdade para você decidir. Faça a escolha certa. Decida obedecer ao Senhor. Decida caminhar com o Senhor. Salmo 34, verso 8, Davi vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Verdadeiramente feliz é o homem que confia no Senhor. É o homem que decidiu alinhar os seus passos de acordo com a palavra do Senhor. É aquele que decidiu crer, entregar o seu coração ao Senhor e andar de acordo com a sua vontade, o seu querer. Esse vai experimentar o melhor de Deus para a sua vida. E ele diz: